Oi, meus amores, tudo bem? Tô vendo vocês aqui pelo chat, tá? Tudo bem, Flor de Lótus? Tudo bem, Isabela, querida? Como é que vocês estão? Deixa eu colocar aqui. Espero que vocês estejam bem. A Isabela já fez algumas perguntas aí, né? Antes de eu ir respondendo vocês com calma, eu vou começar a explicar aqui como é que vai funcionar ao vivo. Vamos, vamos lá. Vocês vão fazer perguntas aqui, tá? Essas perguntas tem que ser referente ao dia a dia de vocês, coisas que vocês passam no dia a dia, coisas que eu falo para vocês no tarô, né, na hora da leitura, que às vezes vocês têm dúvidas quando eu falo sobre alguns processos, né, eu vou explicando aí, conforme eu vou lendo as cartas, e eu vou falando, olha, aqui vocês estão, né, num looping, ali você, né, tá acontecendo tal coisa, tal, e às vezes vocês não entendo, eu falo, Aline, não entendi o que você quis dizer com looping, ou não entendo o que acontece, né, num relacionamento assim, assim, assado. Então, podem perguntar o que vocês quiserem no ao vivo, né, a gente vai ter 1h30 aí, e eu vou devagarinho aqui respondendo vocês. Não esqueçam que pode ter aí o atraso né, de vocês receberem as respostas, mas o atraso é mais para mim aqui do que para vocês aí, tá? Então, eu vou começar aqui respondendo a pergunta da Isabela. A Isabela, primeiro, ela perguntou sobre como equilibrar não. Ela perguntou qual é a diferença entre finalizar um ciclo e a diferença entre finalizar um karma. Antes de eu responder isso com uma resposta só, uma palavra só, eu vou explicar um e o outro para vocês terem a visão da qual eu estou tendo, tá bom? Então, qual que é a diferença entre eu finalizar um ciclo e um karma? O que seria um ciclo, né? Vamos tentar entender aí. Um ciclo, gente, ele nada mais é do que as nossas encarnações. Não necessariamente um ciclo, ele, ele leva uma vida toda para eu finalizar. Eu tenho vários ciclos longos e curtos ao longo das minhas encarnações, certo? Então, por exemplo, eu estou num processo onde eu preciso reorganizar uma energia com uma certa pessoa e eu vou levar uns 5 anos para conseguir fazer isso. Isso é um ciclo, certo? Ele começou em tal ano e terminou em tal ano, que foi o momento que eu consegui finalizar isso, certo? Isso não deixa de ser o quê? Um karma. Por quê? Porque o karma, ele nada mais é do que reorganizar energias que precisam se alinhar, certo? Que a gente traz de outras vidas. Então, eu respondendo a pergunta da Isabela, né? A gente tem que lembrar que a gente vive num círculo, a gente não vive numa linha, certo? Nossa vida, ela não é linear, ela é cíclica. Então, toda vez que eu encarno novamente, eu estou em um círculo, eu não estou numa linha reta que vai para o infinito, né? Infinito somos nós, nossa essência eterna. Mas, quando eu falo do jogo aqui no planeta Terra, é outra conversa, certo? Então, o que eu quero dizer aqui? Que karma e ciclo são as mesmas coisas. Quando eu finalizo um ciclo, eu também finalizo um karma. Um ciclo é um karma. Mas por que para nossa visão isso é estranho, né? Porque para mim ciclo é algo muito leve, Aline, mas karma para mim já é algo mais pesado. Não, é tudo a mesma coisa. Só que a nossa visão de karma é que karma é algo muito pesado. Karma é karma. Karma é reorganização energética, seja ela o que for, seja ela como for, tá? Então, é a mesma coisa. Eu finalizei um karma, oba, então você fechou um ciclo. Você finalizou um ciclo, né? Aí da sua vida, da sua encarnação, dos seus processos, seja do que for que você estava carregando, né? E então é a mesma coisa, tá, Isabela? Não tem diferença nenhuma entre terminar um ciclo e terminar um karma. A outra pergunta que você fez foi como equilibrar a sombra com a luz. Como é que eu equilibro a sombra com a luz? Então, na verdade, a pergunta seria como eu emito a luz para que
a sombra não entre. Porque não existe eu equilibrar a sombra, né? Eu não faço parte da sombra. A minha ferramenta para trabalhar com a sombra é a luz que eu sou. É o que está dentro de mim, é o que eu emano, certo? Então, a partir do momento que eu sou essa luz, a ferramenta que eu tenho é emanar. O quê? A minha essência. Então, para que eu possa me equilibrar, né, com essa escuridão, como você pergunta, eu preciso, na verdade, emanar minha luz. Aí, na verdade, você está se equilibrando perante uma sombra, não equilibrando a sombra, tá? É uma questão assim, vamos supor que eu tenho um processo com uma pessoa, numa família, vamos supor, minha irmã, eu tenho uma irmã, e eu não me dou bem com ela, a gente tem um processo kármico, um processo de reorganização energética, né, entre nós, entre os nossos cordões de ligação, seja como vocês quiserem entender, que é tudo a mesma coisa, e ali tem um processo que eu preciso trabalhar dentro dessa sombra, porque a sombra nada mais é do que o oposto do que eu realmente sou, que é a luz. O que é o oposto, nesse exemplo que eu estou dando? Qual é o oposto da minha luz nesse exemplo? É a minha parte de frequência baixa, de consciência baixa que eu trago de uma outra vida, que faz parte de mim, e que na hora que eu estou lidando com a minha irmã, ela vem à tona. Mas aí, cadê a luz que eu sou? Cadê a mestria, a divindade que eu sou? Por que é tão difícil eu colocar ela em ação? Porque eu tenho que treinar, né? Vamos imaginar que eu sou uma luz, mas que para eu conseguir estar trabalhando dentro desse planeta, eu tive que passar por muitas camadas, porque o que eu sou não cabe aqui, né? Eu sou algo muito grandioso para caber dentro desse planeta, né? Então, eu passo por vários processos. É como se a minha luz fosse abafada para que eu conseguisse estar na terceira dimensão. Quando essa luz é abafada, o que acontece comigo? Eu não lembro de nada, porque está muito pesado aqui. Só que tá tudo bem. Esse é o trabalho. Eu vou transmutar da dor para amor aqui, porque eu sou um gerador de energia para algo maior, para um corpo maior. Não tem só a ver comigo e com o planeta, tem a ver com o todo, certo? Nesse momento que eu estou lidando com a minha irmã, eu tenho que puxar essa minha parte mestre, né, divina, para que eu consiga, com a ferramenta luz que eu tenho, que trabalha amor, que é do que eu sou feito, entrar em acordo, né, e emanar uma energia da qual me eleva a frequência perante a frequência baixa dessa questão que está, né, entre nós. Ela talvez não consiga, mas se eu tenho consciência disso, eu que tenho que começar. Aí eu vou entrar num ciclo. Então, o que é o ciclo? É o karma. O que acontece aí? Eu vou decidir a hora que isso vai finalizar. Porque um karma, ele não tem tempo, né? Não tem ninguém que fala assim para mim, agora tá na hora de você finalizar o seu karma. Não, sou eu que decido. É de dentro para fora, né? Então, quando eu olho para minha irmã e eu falo, não, eu não vou fazer parte do jogo dela. Eu não vou participar. Ela tá querendo brigar, mas eu não vou. Por quê? Porque eu sou amor, eu amo ela. Não importa que eu sinta uma repulsa, que eu sei que vem de um acástico meu, que é de uma outra parte minha, de outra vida. Não importa. Eu tenho que trabalhar o quê? O meu agora. Minha consciência atual. E agora que eu vou colocar minha luz para funcionar. Certo? Então, a hora que eu coloco minha luz para funcionar, pronto. O quarto está aceso. A escuridão que estava no quarto se foi. Quanto mais eu vou fazendo isso toda vez que eu encontro com ela, a frequência dessa reorganização energética vai melhorando e a parte sombra desse processo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que chega um momento que eu não tenho mais o que organizar. Por quê? Porque eu já amo ela, né? Eu consegui, eu trabalhei tanto esse amor, tanto, 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 mesmo eu sentindo que tem algo errado, que ela me incomoda, e vice-versa, né? Que chega um momento que
eu passo a amá-la de verdade, porque é o que eu sou. A minha verdade é a luz que eu sou. Então, eu vou passar a amá-la de qualquer forma. Vai chegar um momento que isso vai acontecer, né? Porque é a minha divindade, é do que eu sou feito. Eu não sou matéria. Eu não sou todas as coisas que acontecem comigo aqui, embora pareça. Embora eu leve isso em muitas e muitas e muitas vidas. Uma hora vai cair a ficha, né? Devagarinho ela vai caindo. Então, a hora que eu passo, que eu participo desse processo com a minha irmã, olho para ela e falo, irmã amada querida, a gente não vai mais brigar. Eu vou, chego até ela e abraço ela e falo, eu te amo muito. E ela pode olhar para mim com muito ódio nos olhos e falar, eu odeio você. Por que você está fazendo isso? E eu vou entender. Eu vou entender o lado dela, a visão dela. Por quê? Porque ela está em outro processo ainda. Ela ainda não conseguiu chegar, né, na visão que eu chego, que eu consegui chegar dentro desse amor. Eu entendo que ela faz parte do jogo, do processo da família para transformar tudo isso aqui em amor. Mas ela ainda não entende isso. Mas ela vai entender um dia. E basta eu transmitir amor para ela, que eu também passo a ajudar ela no campo energético dela, né? Então, existe esse processo que é muito bonito. Aí a pessoa vai me perguntar assim, mas Aline, não adianta só eu passar a amar ela se ela não está de acordo. Não, adianta sim. Mesmo porque os processos, embora nós sejamos uma coisa só, quando a gente está dentro aqui do corpo, nesse processo do jogo, aqui na Terra, cada um tem que fazer o seu processo sozinho. Então, a minha parte eu fiz. Eu não consigo fazer a dela, né? Não dá para eu implorar para minha irmã que ela passe a me amar assim como eu passei a amá-la, independente do que tenha acontecido com a gente em outra vida. Ela vai ter o processo dela no tempo dela. E tá tudo bem. O importante é a sua consciência perante a situação da qual você tem que alinhar, que reorganizar, é estar limpa, tá? Então, é dessa forma, né? Eu citei um exemplo do dia a dia aqui, mas aí vocês vão adaptando na situação de vocês, certo? Da vida de vocês, de coisas que vocês percebem que acontece, como é que eu faço isso, né? Então, é isso. Na hora que você precisa trabalhar na sombra, com a luz que você é jogar tudo para o canto e colocar amor ali. Não tem outro jeito. Porque amor é a única frequência que vai trazer para você a solução de todos os seus problemas. É ela que é a mais alta que você pode ter. Embora exista frequência da cor, frequência de as cores da frequência, a frequência da coragem, a frequência da aptidão, a frequência, né? A gente lê nos livros, né, que o pessoal escreve, que são interessantes, né? Mas no final das contas, para eu ter coragem, eu não preciso ter amor. Como é que eu vou ter coragem se eu não me amo? Como é que eu vou ter capacidade para lutar por algo se eu não estou trabalhando amor naquilo? Como é que eu vou tirar o medo da frente se eu não estou trabalhando amor? Então, tudo começa com amor. Tudo vem dessa frequência. Qualquer coisa que vocês queiram que seja benefício para vocês, vai alterar o todo. Vai chegar, vai reverberar nas pessoas que estão ao redor, no planeta, em tudo que está conectado. Só que você faz isso com o quê? Colocando amor na situação, certo? Então, é dessa forma que a gente consegue trabalhar na sombra. É se equilibrando, né? Por quê? Porque o link que eu deixei para vocês, depois vocês vão ver lá embaixo, eu vou deixar um link para quem não fez o meu curso ainda, né? E tem uma aula gratuita lá falando sobre como que a gente trabalha na terceira dimensão, na dualidade que a gente se encontra. É exatamente isso que a Isabela perguntou, né? Então, tem a ver com o quê? Com o meu processo interno de trabalhar minha luz perante tudo aquilo. Tudo aquilo, eu falo tudo, 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 tudo. Porque nós estamos, cada um de nós, passando por milhares e milhares e milhares de batalhas. E não é fácil para nenhuma luz que está dentro desse corpo pesadíssimo, dentro dessa terceira dimensão que é densa, né, na Terra. Mas nós temos ajuda para isso. E ela está do outro lado, né, que a gente não vê. Só que, para eu poder receber essa ajuda do outro lado, o que, que eu preciso? Intenção. Se eu não fizer ponte, o outro lado
ele conversa comigo como frequência, como energia. Só que se eu não me conecto a essa frequência do outro lado, eu não consigo receber a mensagem. Eu não consigo receber a ajuda. Por mais que o outro lado crie milhares de formas para me ajudar, se eu estiver fechado para aquilo, eu não vou enxergar. Então, não adianta. O trabalho é de dentro para fora, né? Então, para eu equilibrar a sombra, eu nada mais tenho que fazer, né? Que parece fácil, mas não é. Mas eu, lembrando o poder que eu sou, o amor que eu sou, fica mais fácil, né? É colocar amor em tudo que vocês fazem, certo? Colocou amor no que vocês fazem, é isso. Não tem mais o que ficar discutindo, o que ficar pensando, o que ficar analisando. Só que precisa treinar. Por quê? Porque o externo tem 1 milhão de coisas que atrapalham a gente, né? E que a gente vai ter que saber enxergar tudo isso que atrapalha a gente, como lidar com isso, né? Como é que a gente vai enxergar tudo isso? Como lidar com isso? Cada um vai ter que enxergar os processos que chegam, né, até você, para você poder lutar com a ferramenta que você tem, que é a sua luz, certo? Então, respondendo a pergunta da Isabela, é dessa forma, né, que a gente trabalha na luz, tá? Equilibrando o processo externo, que a gente chama de sombra, de escuridão, ou de desafios, enfim. E quando eu falo externo, eu não estou falando só do que chega até você, eu estou falando de coisas que você também traz, né? Que pode ser de outra vida e que pode ser dessa vida também. E que está ali sempre com você e que chega um momento que você olha e fala, pera, tem alguma coisa errada. Deixa eu analisar melhor o que tem em volta de mim. Né? E você começa a perceber que aquilo também não é seu. Né? Você é outra coisa. Então, é dessa forma que a gente trabalha na sombra, tá? Deixa eu ver aqui. A Lúcia, Flor de Lótus. Oi, Nina, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui da Lúcia, que a Lúcia fez sobre o Dharma, né? O que seria o Dharma? Vamos entender assim, ó. A gente tem o karma, que é um processo onde a gente vai reorganizar uma energia que precisa ser equilibrada, certo? Eu vou começar a falar um pouquinho do karma, para depois ficar mais fácil para entender o que é o Dharma, tá? Então, o karma, ele é um processo que eu venho trazendo de muitas vidas. Então, por exemplo, eu começo, vamos supor que eu esteja começando a minha primeira vida agora, a vida 1 da Aline, né? Só que a vida 1 da Aline, ela era Joaquim. Então o Joaquim foi lá, dentro da consciência que ele tinha, que não era lá aquelas coisas, né? Porque ele estava ali no começo. Ele fez o que ele achava que tinha que fazer, dentro da consciência dele, sem peso, sem nada. Né? Sem peso na consciência, sem nada. Ele foi fazendo o que ele achava que tinha que fazer. Ok, aí desencarnou. Então, a hora que ele encarna novamente, já tem um Joaquim comigo. Agora eu nasci como Maria, na minha próxima vida, já tem um Joaquim comigo. Esse Joaquim, ele vai se somar com o quê? Com a energia da nova Aline dessa encarnação. Então, eu já tenho a energia do Joaquim com a energia da Maria, desculpa, da Maria dessa encarnação. Já são duas energias trabalhando ao mesmo tempo em uma encarnação. Aí a Maria, dentro da consciência que ela tem, que já elevou um pouquinho, diferente da do Joaquim, ela tá lá na vida dela, faz o que ela acha direito, e desencarna, encarna novamente, já a terceira vida agora, terceira encarnação. Agora eu vou nascer como Aline. Só que eu tenho duas energias comigo, de Joaquim e de Maria. Mas a da Aline dessa encarnação, que tem uma vida nova para fazer. Toda encarnação a gente tem uma vida nova para fazer, certo? Ok. Então, eu tô lá como Aline, e eu já tenho uma consciência mais um pouquinho elevada. A gente nunca regride, tá, gente? Não tem como. Não existe regredir. Embora às vezes pareça, né, que a gente olha e fala, aquela pessoa ali, nossa, aquela parece que está regredindo a cada dia que passa, mas não tá. Tá? Parece, mas não tá. Então, o que acontece nesse caso? Cada vez que você encarna, você vai juntando um pacote energético
de todas as pessoas que você foi, que eu chamo de akáshico. Todos esses pacotes que eu vou trazendo comigo, eles vão criando uma energia da qual eu acabo emanando sem perceber, e é daí que nasce o que? O karma. Porque às vezes a pessoa está assim, ó, ela está numa vida onde ela está sofrendo demais, num relacionamento, por exemplo. Ah, eu estou sofrendo com relacionamento. Toda vez que eu conheço alguém, a pessoa me trai, né? Eu não sei o que fazer, porque eu sou uma pessoa tão boa. Quem me conhece sabe, desde pequena, eu nunca fiz nada para ninguém. Eu sempre fui uma pessoa que ajudei os outros. A questão é, o que está acontecendo com essa pessoa nessa encarnação? Ela tem energias que ela carrega de outras encarnações. E isso eu chamo de karma. Por quê? Porque está nela, ela vai emanar, vai bater de volta para ela. E isso, para que acontece isso, Aline? Porque ela vai reorganizar essa energia de uma consciência que estava um pouquinho baixa, perto da que ela está hoje. Né? E o que acontece nesse processo? Eu vou transmutar de uma dor para o amor, que é o que eu vim fazer aqui na Terra. Eu estou aqui na Terra, não é para eu ficar sofrendo que nem um louco e para virem falar que eu sou o cocô da vaca, né? Não, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui porque a minha presença aqui, como ser de luz que eu sou, né? Quando eu falo, eu estou falando todos nós, tá? É gerar energia para corpos maiores. Então, vamos imaginar o cérebro com os neurônios no cérebro, certo? O que o neurônio está fazendo ali dentro daquele cérebro? Qual é o trabalho dele final? Fazer o corpo humano se movimentar, certo? Certo. Então, o que nós, seres humanos, estamos fazendo no planeta Terra? Ajudando corpos maiores a se equilibrarem no cosmos, tá? Não tem só a gente aqui. O planeta Terra, ele é uma coisinha, é um grãozinho de areia no cosmos. Não tem só a gente trabalhando aqui. Tá todo mundo trabalhando, cada um dentro do seu departamento, no universo. Só que, na hora que eu tô aqui, parece que só existe o meu problema, só existe eu, né? E parece que tudo é muito pessoal. E eu não consigo ter essa visão que a Aline está falando, macro, né? De que, ok, fulano está me prejudicando, mas isso é um trabalho de transmutação da dor para o amor, porque aí eu gero uma energia para o todo, e o todo se equilibra, então esse é o meu trabalho aqui. É difícil, né? Mas é isso que está acontecendo. Então, cada vez mais, você vai, de encarnação em encarnação, você vai resolvendo um karma. Não quer dizer que você vai resolver numa encarnação só. Às vezes tem pessoas que demoram 3, 4, 5 vidas para, de repente, perdoar um grande amor que simplesmente a pessoa não quis ficar com ela. Né? É normal, tá tudo bem, cada um dentro do seu processo. Isso é um karma. Então, todas essas vidas que eu venho trazendo comigo, que eu chamo de akáshico, são vidas que eu vou carregando ao longo do tempo e que eu vou tendo que reorganizar essas energias, ok? Ok, isso chama-se karma. Não importa se é algo leve, se é algo pesado, não importa. Karma é reorganização energética, ok? Onde eu vou transmutar da dor para o amor. Agora, o que é o Dharma? O Dharma é um processo quando você está alinhado com algo mais elevado e sua consciência também, e você vem trazer uma forma de ajuda ao planeta. Você tem um Dharma, você tem é como se você tivesse um propósito na encarnação de ajudar pessoas, de passar alguma informação nova para o planeta, de criar um objeto novo que vai ajudar numa evolução. Então, tem milhares de exemplos aí de Dharmas. Depois, se vocês quiserem, eu pesquiso mais para vocês e coloco aí num link aí para vocês no YouTube, né, ou no canal do WhatsApp, quem estiver participando. Mas o Dharma, na verdade, ele é quando você deixa de lado essas reorganizações energéticas e você começa a trabalhar um pouquinho mais a parte do seu eu superior para poder se alinhar com o que você realmente é, né? Claro que a gente não consegue fazer isso 100%, nem teria como. A gente passou por muitas camadas para chegar aqui,
dentro desse corpo pesado, da essência que a gente é, mas, aos pouquinhos, a gente consegue, sim, vir com dharmas para poder ajudar nesse projeto grande aqui no planeta, certo? Então, são dharmas um diferente dos outros, né? O dharma não quer dizer só que a pessoa vai ficar lá e vai ajudar as pessoas palestrando ou ajudando em algo. Não, pode ser milhares de coisas, pode ser uma criação de algo para o planeta, para o ser humano, né? Então, tem o Dharma e tem o Karma. Só que não quer dizer que a pessoa que vem com o Dharma, ela não tenha karmas, né? Ela também tem. Só que é o que eu falo para vocês. Nós temos possibilidades de alterar e criar coisas novas ao redor. Quando eu decido finalizar um karma, tem alguém falando para mim, não, você vai decidir agora? Não tem. É uma intenção interna minha. Sou eu que decido. Não é ninguém ao meu redor. Mesma coisa o Dharma. Eu que decido. Quando eu venho para cá, lá do outro lado, eu decido, eu planifico, falo, agora eu vou lá para ajudar nisso aqui, porque eu já tenho isso em mente, eu já tenho esse aprendizado de outras vidas, então eu vou lá levar essa coisa nova. Eu vou conectar dentro de uma sincronicidade algo novo para o planeta. Se for a hora, ok, né? Porque a gente não está sozinho aqui. A gente cria tudo aqui, cria, mas existe uma ordem natural de certas coisas que o universo permite em certos momentos e não permite em outros. Porque não é bagunçado do jeito que parece, tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem um livre-arbítrio. E aí, nesse livre-arbítrio é que o jogo começa. E tá tudo bem. Se não tivesse tudo bem, não teria como as coisas acontecerem. Tá? Eu vejo muita gente falar assim, nossa, o planeta tá uma desgraça. Parece, mas não tá. Tá tudo certo. Tá tudo conforme o que cabe aqui e o que a ordem divina deixa acontecer. Tá? A inteligência disso tudo aqui, dessa totalidade. Gente, eu começo a falar e não paro mais. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, para eu, senão, né, vai que não dá tempo, não sei. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui, porque eu não tô. Deixa eu ver se. Flor de lótus. Lucimeire, tudo bem, Lucimeire? Gratidão pela sua presença aqui. Mila, tudo bem? Boa noite. A pergunta da Lúcia. Aline, a noite escura da alma teria alguma coisa a ver com conflitos? Gratidão pela explicação da primeira pergunta que eu fiz. A noite escura da alma, o que me coloca para mim, o que você quer dizer com a noite escura da alma, Lúcia? Só para eu entender a sua pergunta. Deixa eu ver aqui, que é mais com mais pergunta. Oi, tudo bem, Arilda? O karma acaba quando aceitamos a situação, mas sempre chegam novas situações, sempre desafiando. Nunca acaba, é isso? Exatamente. Agora você falou uma coisa importante que eu vou explicar aqui, uma coisa que, para a gente poder entender o macro da coisa. Arilda, é o seguinte, eu não falei para vocês que a gente está dentro de um jogo aqui? Vamos entender que a gente vem de algo muito grande, tá? Nós somos divinos, nós somos parte divina. Se eu sou parte divina, então também sou divino, certo? Se eu sou Aline Santos de Campos, eu também então eu sou Campos, eu sou da família Campos. Então minha mãe é Campos, eu também sou Campos, né? Estou dando um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Então, dentro da pergunta da Arilda, é exatamente isso. Existe um jogo acontecendo aqui que, para que eu transmute da dor para o amor, eu não preciso estar numa dualidade. E a dualidade não é escuridão versus luz. Então não tem como fugir disso. Sempre vai ter algo que eu vou precisar o quê? Reorganizar. Que eu vou precisar transmutar da dor para o amor. Porque esse é o nosso trabalho aqui, gerar energia para algo maior. Quem é que consegue transmutar da dor para o amor? Todo mundo teria que ter essa resposta na ponta da língua. O ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele cai e ele levanta 1 milhão de vezes.
A vida de um ser humano não é fácil, né? Se você for olhar a experiência de vida de cada pessoa, você chora. Não tem como não chorar, né? Às vezes você fala assim, nossa, você tem até vergonha da sua vida, né? Porque você não passou nem por nem metade do que aquela pessoa passou. Então, aí eu pergunto para vocês, como é que alguém pode ter dúvida da grandiosidade que é e da parte divina que é e da importância que você tem aqui nesse planeta, né? Como é que a pessoa pode achar que ela simplesmente não é absolutamente nada aqui? Se ela consegue amar, né? Se ela tem isso dentro dela. O nosso trabalho aqui, gente, precisa ser muita luz para fazer o que a gente veio fazer aqui. Para suportar tanta dor. Para suportar tanto perrengue, né? É gente perdendo casa, vai lá e constrói outra, perde de novo. É gente passando fome. É gente... você vê casos assim surreais, que você fala, não é possível que isso está acontecendo nesse planeta. Mas é. Mas isso, todos nós nos propusemos a estar aqui. Não é algo que a gente está passando por um sofrimento de alma. É um sofrimento de visão projetada na terceira dimensão. Quando a gente sai daqui, a gente celebra. É uma comemoração, sabe? Então, é difícil muito. Por isso chama-se trabalhadores da luz. Senão não é trabalho, certo? E também para eu ficar de onde eu venho sem fazer nada, para que eu existo então? Certo? Então, respondendo a pergunta da Arilda, o karma, ele não acaba. Na verdade, assim, não é que o karma não acaba, porque a gente também não vai ficar aqui para sempre, certo? A hora que eu começo a lapidar minha matéria, porque chega uma hora que não tem mais, né? Se eu sou luz, vamos imaginar assim, ó, a luz começa a sair para fora, cada vez mais, cada vez mais. Eu estou aqui na minha, sei lá, eu já tive 400, 500 vidas aqui, né? O planeta já está na terceira regeneração dele. Chega uma hora que eu mesmo começo a me transformar. Os nossos corpos vão começar a mudar. A energia do planeta já é outra. A gente já está numa nova energia. O que vai acontecer com nossos corpos? Tudo vai mudar, tudo vai evoluir, certo? Então, eu não vou mais conseguir ficar numa mesma frequência da qual eu ficava antigamente. Por quê? Porque quando eu expando a minha consciência, dentro da luz que eu sou, não dá mais para voltar. Aí, o que acontece? A gente vai fazendo o caminho inverso, para voltar na luz que a gente é. A gente precisou fazer vários caminhos para entrar aqui dentro desse planeta, para eu conseguir caber dentro desse corpo. Senão não dá. É como se você pegar um elefante e enfiar dentro de uma cestinha. Então, eu vou fazer agora o caminho ao contrário. Entendeu? Eu começo bruto. Com todas as encarnações, eu vou lapidando, lapidando, lapidando e trabalhando, 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 transmutando, transmutando, transmutando. E o que está recebendo essa energia, recebendo, recebendo e recebendo. Chega uma hora que, aí é que fala sobre, né, o joio do trigo. Chega uma hora que é tanta transformação, que automaticamente eu já não estou mais na 3D. Eu já estou em outra dimensão, né? Por quê? Porque nós somos energia, nós somos frequências, vibrações, nós não somos matéria. E vai chegar uma hora que nós não vamos mais conseguir lidar com a matéria, porque não é o que a gente é. Mas que lindo trabalho que a gente fez aqui, certo? É isso que eu quero dizer. Então, respondendo a pergunta da Arilda, é sobre isso, Arilda, tá? Chega uma hora que a gente vai se desprender disso tudo, e isso finaliza, tá? Só que não é a primeira vez que a gente está fazendo esse trabalho, a gente já vem fazendo esse trabalho em outros planetas. Nós somos, a gente faz encarnações interestelares, não é só de vida para vida, né? Nós somos seres que a gente faz, a gente estava no universo e hoje a gente está em outro. E aí, numa outra galáxia, é muito grandioso o nosso trabalho, né? Não só nosso, perante a luz que a gente é, mas de todos que fazem um trabalho incrível no cosmos, né? A gente não pode achar que só existe
o nosso tipo de trabalho, porque tem entidades, tem outras energias do outro lado ajudando a gente no que a gente faz aqui. E todos eles sabem quem a gente é, só a gente que não lembra. Mas a gente vai lembrando devagarinho, né? Porque é aquilo que eu falo para vocês. Tem um momento, gente, que a gente fala assim, ó, tem alguma coisa a mais. Não é possível que seja só isso. Da onde é que vem essa pergunta? De algum lugar ela vem. Da onde é que vem? Pois é. Então, a hora que eu estou com uma pessoa passando uma situação difícil no hospital, por exemplo, e o médico fala para mim assim, ó, desculpa, senhora, mas sua filha, ela tem 3% de chance de vida. Eu aceito? Não. Por que eu não aceito? Porque eu não sou matéria. Eu não aceito porque algo dentro de mim fala que existe algo mais. E que sim, ela pode sobreviver. Não é a matéria que vai decidir isso, certo? Porque existe algo mais. Então, eu sinto. O que faz eu sentir isso? É a minha essência. O amor que eu sou. Porque amor não é esperança. Amor não é confiança. Amor não é acreditar que tudo vai dar certo. Amor não é uma energia elevada que transforma as coisas e que até cura. Então, na hora que eu vejo o meu filho no hospital, a primeira coisa que eu sinto é o quê? Quem eu sou. Que não é matéria. Aí eu vou buscar algo mais. Principalmente para quem não acredita em nada. A transformação começa assim. A gente começa bruto, porque não lembra quem é, e através dos trancos e barrancos, a gente vai buscando algo mais. Até que a nossa luz começa a gritar, 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 gritar dentro da matéria, e vai chegar um momento que não tem mais matéria. Uma coisa já não vai mais conseguir trabalhar com a outra, de tanta luz que vai ter aqui, né? Aqui não, né? Porque não dá para ter a luz que a gente é aqui, mas a gente vai pulando de frequência em frequência para outras dimensões automaticamente, conforme a gente vai mudando, fazendo essas mudanças de dentro para fora, tá? Respondi a pergunta da Arilda, espero que eu tenha respondido. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui que eu não estou enxergando. Peraí, deixa eu pegar, que tá tão pequenininho, gente, que eu não... Vou ver aqui. Karma acaba, Isabela já deram. A Isabela tinha perguntado alguma coisa? Eu acho que eu só vi 2 perguntas da Isabela. Estou tentando chegar na etapa. Isilda Paixão. Oi, Isilda. A Isilda está falando, não consigo mais viver nesse planeta, só maldade. Hoje a morte para mim seria um presente. Isilda, tem uma coisa para te dizer. Primeira coisa, não existe morte, tá? A morte, que às vezes a gente tem ideia de que tudo vai acabar, é uma ilusão. Por quê? Quando você desencarna, continua. E continua tudo, tá? Eu vou dizer para você o seguinte: se nós temos algumas questões para resolver que a gente não quer resolver, ou que a gente não consegue equilibrar com alguém, quando eu desencarno, isso vai comigo. Aí, quando eu encarno novamente, eu levo comigo de novo, até que eu reorganize. Então, a sua questão aqui, né, por conta da maldade do planeta, eu entendo você perfeitamente, né, às vezes pode até ser algo que você, por você ser mais sensível que outras pessoas, né, com o externo, com as coisas que acontecem, isso é normal, né, mas eu até vou falar para você, se um dia você quiser fazer o meu curso, faça, que vai te ajudar bastante nessa visão. Nosso trabalho aqui é igual, né? A pessoa que está matando alguém lá na esquina, ela também é um ser de luz, só que ela está em outro processo. E ela também faz parte de uma família, e aquela família também está passando por processos com esse familiar que mata. Eles estão trabalhando energia de amor, independente da consciência que cada um esteja.
Essa energia de amor que eles estão trabalhando dentro da família deles e que reverbera no todo, é um trabalho de consciência de amor para a gente lembrar cada vez mais quem a gente é e chegar ao momento da etapa do karma, aonde a gente vai transmutar aquilo da dor para o amor. Qualquer coisa que vocês me perguntem aqui, de qualquer caso que vocês tenham visto, seja ele absurdo, seja o que for, eu vou explicar para vocês a transmutação disso, tá? Isilda, faz o meu curso quando você puder, que você vai ver como vai te ajudar, viu? Como treinar o amor? A Nina está perguntando. Isabela, vou responder a sua pergunta já já, tá? Depois a da Lúcia. Como é que eu treino o amor? Então, vamos responder aqui a pergunta da Nina. A primeira coisa é, eu preciso entender de uma forma macro tudo o que está acontecendo aqui, senão eu não consigo entender. Então, Nina, o processo aqui é o seguinte: toda vez que a gente vem para cá, nós viemos de um lugar muito longe, do qual a nossa essência é uma luz só uma luz. É só uma luz. Imagina uma luz acesa. Somos todos nós. Só que nós somos a essência do quê? De algo muito divino, de algo muito grandioso, que não cabe aqui nesse planeta, aonde é muito pesado. Só que na hora que a gente se predispõe a trazer a nossa mestria para dentro de uma terceira dimensão, que é bem baixa, que a gente nem está em nenhuma dimensão lá, a gente está no cosmos, a conversa lá é outra. Quando a gente vem fazer esse trabalho aqui, é por amor, que é a nossa essência. Só que na hora que entra um pedacinho, um filetinho dentro do meu corpo, matéria, que é o meu uniforme de trabalho aqui na Terra, eu não lembro de mais nada, certo? Cada vez que eu vou encarnando, eu vou lembrando um pouquinho de mim. E eu não estou falando do personagem que a gente cria em cada vida. Eu estou falando quem está dentro dele. A luz que está dentro dele. Certo? Que faz conexão com a sua verdadeira essência. Como é que eu treino isso? Você sabe que você não precisa nem treinar, né? A própria vida te ensina a amar. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Que a gente, hoje em dia, a gente não vê, graças a Deus, mas também acontece, né? Numa situação, hoje em dia eu falo aqui, não onde a gente tá? Numa situação de guerra, o que acontece ali? Tem tanta dor, tem tanto sofrimento, que a gente deixa a matéria de lado. A gente esquece do batom que a gente queria comprar. A gente esquece daquela comida que eu como demais e jogo o resto fora. A gente esquece de toda a luxúria que a gente busca ao longo da nossa vida, de coisas desnecessárias. A gente esquece de tudo isso. O sofrimento, a dor, nos ajuda a chegar cada vez mais no amor que a gente é. Não tem como eu chegar para uma pessoa e falar assim: me ama, se essa pessoa não sabe o que é amor. Ela vai falar, oi? Então, a hora que eu falo para a pessoa assim, eu entendo que você nunca teve amor na vida, que você nunca sofreu para depois ver o outro lado do outro, para você ter empatia pelo próximo, né? Porque para você ter empatia pelo próximo, você tem que ter passado por situações iguais, mesmo que não seja nessa vida, certo? Senão, como é que eu vou entender o que ele está passando? Eu não consigo. É muito difícil, por mais que eu fale, coitado, tá bom, né? E passa a mão na cabeça dele, ainda assim eu não sei o que ele está sentindo. Só que conforme eu vou vivendo, eu vou encarnando, acontece de tudo comigo, né? Então eu já fui, eu estou dando exemplo aqui, aí a pessoa já foi prostituta, a pessoa já matou alguém, a pessoa já foi presa, a pessoa já foi mendiga, a pessoa já passou fome, a pessoa já foi milionária, a pessoa já prejudicou pessoas. Você já passou por tudo um pouco. Na hora que você vê alguém passando por aquela situação, o seu acástico lembra. Então, você tem empatia por aquela pessoa. Essa é a forma mais simples de você ter amor
né, numa grandiosidade, não estou falando aquele amorzinho de mimimi, né, que é mais fácil ter, né, pelas pessoas, estou falando no amor grandioso, que é esse de você ajudar alguém sem querer nada em troca, de você estar ajudando de coração mesmo, né, não porque falaram que tem que ajudar, tem que ser algo automático, né, alguém me pede uma comida na rua, eu vou lá e dou, não tem que ficar pensando muito, é normal, né, então, isso tudo são processos de aprendizado para a gente chegar cada vez mais na nossa essência, que é o amor. Mas, se você quiser treinar, né? Vamos supor, você já conhece o amor, você já sabe o que é o amor. Então, se você quiser treinar ele, como é que funciona isso? Você simplesmente vai trabalhar a compaixão com o próximo. Aline, você não imagina o que aquela pessoa fez comigo, não importa. A gente precisa ter visão macro das coisas. Nós estamos aqui num jogo. É um trabalho para o todo. Não tem a ver com você. E porque você acha que tem a ver com você, aí é mais difícil de você amar. Porque aí você leva a coisa para o lado pessoal. A partir do momento que a gente começa a entender que nada é pessoal, mesmo que seja da minha família, mesmo que o palavrão veio para mim, né? Mesmo que essa pessoa fez aquilo para mim, Aline, não importa. Você precisa entender que ela está na mesma situação que você, ela está fazendo um trabalho aqui. Ela só está em outra consciência. Quanto mais você entende esses processos, mais você passa a amar o externo, porque você entende. É como quando uma criança faz uma arte, né? E você dá risada ao invés de brigar com ela. Você fala, eu entendo, deixa, é criança, né? Ela está em outra visão ali, tá tudo bem. Isso é amar. Isso é treinar o amor, é entender que pessoas têm suas limitações. E não adianta eu querer que ela veja como eu enxergo. Ela teria que passar por tudo que eu já passei. Eu nem sei quais batalhas ela já passou e ainda vai passar. Isso é treinar amor. É o primeiro passo para você treinar amor, tá? Por quê? Porque senão, se eu não me disponho a entender o lado das pessoas, eu fico só pensando no meu, né? Não, mas eu sou mais importante que todo mundo, né? Daí a pessoa fala assim, mas por que eu fui ficar doente? Por que não você? O mundo pode ficar doente, você não pode? Né? Então, é uma questão de eu parar de analisar e ficar achando que tudo é eu, sou eu, tudo tem que ser para mim, e esquecer que tem muita gente trabalhando no externo num propósito igual ao meu, certo? É difícil, principalmente se a gente tem uma questão pesada com alguém, né? Eu conheço muitas pessoas, ao longo da minha vida, conheci pessoas que perderam filhos, que foram esfaqueados, né? Que foram assassinados. Imagina para uma mãe que aconteceu isso na vida, conseguir perdoar essa alma. Em qual vida será que ela vai conseguir transmutar essa dor para o amor? Ninguém sabe, né? Não é fácil. Porque ele matou um filho que é dela. É algo pessoal dela. No jogo aqui, no teatro aqui. É uma família da qual foi criada, né? Para ela poder criar amor, trabalhar amor nesse planeta, para algo maior. E aí, como é que ela faz para treinar o amor por um cara que matou o filho dela? Não é fácil, né? Não é? Só que vai chegar um dia que ela vai perdoar. Por quê? Porque nós somos luz, nós não somos matéria. Nós não somos a dor que é causada aqui, tanto que a gente transmuta ela para o amor. Senão a gente não consegue. Se a gente não fosse luz, não se conseguiria transmutar nada. Ia ser escuridão com escuridão. Qual que é o propósito? Nenhum. Não tem trabalho aqui, certo? Então, respondendo, né, a sua questão, é assim que funciona, né, o amor. O nosso treino é 24 horas por dia, tentando ser mais compreensível com as coisas no externo, tá? É assim que vai ajudar você a cada vez mais lapidar. E outra coisa, né? Quando você trabalha muito amor, você vive em paz.
Nada te destrói, nada te atrapalha, nada te impede, nada te bloqueia, né? É triste quando a gente carrega mágoa, carrega trauma, carrega dor e não se liberta disso. Porque a nossa visão ainda tá eu. Eu preciso tirar o eu da frente e colocar o eu superior no comando, que é quem você realmente é. Não é o personagem que sofreu com aquela pessoa que matou seu filho. Você não é essa pessoa. Isso é um jogo. Faz parte do que você veio fazer aqui, uma planificação. Mas você não é isso. Então, vai chegar um momento que você vai transmutar da dor para o amor. E a gente não precisa querer correr, né, com isso. Ninguém consegue entender o que é o amor do dia para o outro. A gente aprende ao longo das jornadas e tá tudo bem. E outra coisa, quem está do outro lado, entidade, espiritualidade que está ajudando aqui, todos eles sabem o que está acontecendo. Só a gente que não lembra. Todos eles sabem quem nós somos. Todos. O trabalho de mestria que está sendo feito aqui, cada vez que a gente chora, cada vez que a gente sofre, cada vez que a vida parece que não faz mais sentido nenhum, todos eles sabem. É só a gente que não lembra. Mas quando a gente sai daqui, a gente lembra de tudo. E aí, a gente ainda quer voltar. Tá? Tem mais essa. Então, é sobre isso, tá? O amor. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Oi, Maiana, tudo bem com você? Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta, gente. A crença limitante seria você seguir um certo padrão de religião? Por exemplo, sou candomblessista e uma crença limitante? Na verdade, é assim, Lúcia. Todas as religiões, né, as coisas que tem ao longo da nossa jornada são importantes para a gente aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Depois vai juntando quebra-cabeça e vai entendendo dimensionalmente como é que essas coisas funcionam. Mas o que limita a gente, na verdade, é assim, se eu precisar, por exemplo, fazer uma coisa a meu benefício e a minha religião falar que eu não posso, essa crença já está me limitando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque se eu entendo que o amor ele pode tudo. O amor não fala que você tem que usar saia comprida. O amor não fala que você tem que passar batom vermelho. O amor não fala que você tem que... O amor, ele não impõe nada. Já começa por aí, certo? Então, se eu estou fazendo alguma coisa que eu estou me sentindo limitado, então ali já não tem amor. Já começa por aí. Agora, se você está em algum lugar que para você está bom no momento que você está, e está tudo bem, você enxerga amor ali, né? Tá tudo bem. A única coisa que eu falo para vocês, se vocês entrarem num espaço e vocês enxergarem que ali não tem amor, cai fora. Porque vocês vão pastar numa energia baixa muito tempo, desnecessariamente. Aline, mas você não falou que a gente vai aprender alguma coisa? Vai. Mas se você já tem visão, talvez você não precise aprender. Aprende quem não tem visão. A pessoa vai que vai, ela não está vendo nada, ela não entende nada, ela está aprendendo. Agora tem aquela que já tem a visão. Ela não precisa passar por aquilo, se ela já enxerga, certo? Então, quando eu começo a perceber, eu estou dentro de uma religião, né? Isso já aconteceu comigo também, tá, gente? E eu começo a perceber que não tem amor ali, eu caio fora. Obrigada, gratidão, aprendi muita coisa aqui, agradeço. Agora eu vou seguir uma outra jornada, eu vou subir um outro degrau. E tá tudo bem, né? Eu tenho amigos que passaram de candomblé, depois foi para kardecista, hoje é budista. É maravilhoso isso, porque você aprende muita coisa, né? Você começa a enxergar como é que funciona o outro lado, todas essas energias. Para eu entender o que é energia alta, eu preciso entender o que é energia baixa, certo? Para eu entender o que é amor, primeiro eu preciso entender o que é dor. Se eu não sei o que é amor, então tá tudo bem. O caminho é esse mesmo, tá? E é você se sentir bem mesmo. Então, a crença limitante é tudo aquilo que vai te limitar. Por exemplo, um trauma é uma crença limitante. Uma cultura de família é uma crença limitante. Se você abraça aquilo
como se você tivesse que seguir igualzinho a sua avó, né? Só que você está percebendo que aquilo não está funcionando, aquilo não está te ajudando. Então você tem que soltar, porque já deu, né? Essa crença já não está mais te ajudando. Uma crença, às vezes, é mais para a gente aprender algo do que para a gente se manter nela. Porque a gente não precisa se manter em nada, na verdade. Se eu sou divino, eu não preciso do externo. Por que eu preciso do externo? Eu só preciso do externo para eu criar energia. A vela, por exemplo. Para que eu preciso da vela? Porque eu me comunico com ela. Não está vindo nada da vela. Vela é vela. Mas na hora que eu olho para a vela, eu faço lá minha oração, existe um processo de dentro de mim que vai para a vela e volta. Certo? A vela é uma matéria. Crucifixo, a mesma coisa. Cristal, mesma coisa. Ah, mas o cristal da natureza, ele tem poder, ele tem a energia dele. Mas ele não faz milagre. Quem faz o milagre é você. Porque você é um divino. Certo? Então, é sobre isso que eu falo de crenças limitantes, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Danina, Isabela. A Isabela perguntou se... Deixa eu pegar aqui, peraí, que a Carol mandou para mim. A Isabela perguntou o seguinte. Dharma é igual a autoconhecimento? Sim, tá dentro, né? Na verdade, um autoconhecimento, não na forma da matéria, né? Na matéria, autoconhecimento para a gente é se conhecer dentro do personagem que eu sou, certo? O autoconhecimento que eu digo aqui é da luz que você é, vai além disso. Só que não é uma questão de você saber quem você é, o Dharma. É uma questão de experiências de vida. Você aprendeu muitas coisas e você vem ajudar na próxima vida com todas essas coisas que você aprendeu, né? Você não vem reorganizar uma energia, você vem ensinar algo. Algo até que você passou, que foi muito pesado, e aí você nasce de novo e você vem com um Dharma, né? E aí pode ser qualquer coisa esse Dharma, né? Qualquer coisa que vai beneficiar o todo, tá? Tem mais outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Pergunta da Marlete. Deixa eu ver se eu acho a Marlete aqui. Marlete. Por que quando eu toco nas pessoas, eu sinto a dor delas? Porque você está aberta, Marlete. Você está aberta, o seu campo magnético, seus sentidos sutis estão abertos às energias sutis que estão no externo, né? Então você sente. Isso é um tipo de abertura mediúnica, só que você precisa trabalhar isso para que isso não te prejudique, certo? Porque imagina se você for tocar todo mundo toda hora e começar a passar mal, né? Que nem o tempo todo. Isso não pode acontecer. Você está numa vida aqui agora, onde você precisa o quê? Você precisa focar sua consciência atual, vida nova. Eu estou no meu agora. O que eu quero criar para essa vida? Qual é o personagem novo que eu quero criar? Entende? Então, isso não pode te prejudicar, né? Se está te prejudicando, precisa o quê? Trabalhar mental. O que é trabalhar mental? Vamos lá. Como que eu abro o campo? Quando eu acredito em algo, eu canalizo, certo? Então, vamos supor que eu encoste em alguém e eu sinta a dor da pessoa. Eu estou propensa a sentir essa dor por algum motivo, pode até ser alguma coisa familiar que eu trago, tá? Por exemplo, uma pessoa que sofreu muito quando pequeno, na infância, e essa pessoa, ela sente que ela tem que estar sempre ajudando os outros, ou ela se acostumou a ver a dor dos outros o tempo todo. Ela acaba se abrindo para essas dores, né? Isso acaba atrapalhando a jornada dela. Então, a questão aqui é, tudo o que você acredita ser real, então vai ser. Se eu encosto numa pessoa e eu sinto a dor dela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar isso. Eu tenho que fechar o meu campo, tá? Então,
Eu vou dar uma técnica aqui para vocês fazerem, para vocês se equilibrarem perante outros campos energéticos, tá? Porque assim, ó, às vezes, sua luz é um pouquinho mais elevada que a de outras pessoas. Imagina que tem um monte de luz dentro dos corpos. Cada uma está num processo. Uma está mais acesa, outra está mais ou menos, outra está escura. E aí, o que acontece? Eu chego lá naquele lugar, eu encosto na pessoa, é tão forte a minha luz que a luz dela sente. Só que a luz dela não está ainda tão acesa quanto a minha. Eu tenho uma sensibilidade muito grande, né? Até por eu estar aberta a isso. Como é que eu tenho que trabalhar isso? Eu vou passar uma técnica, mas antes de passar a técnica, eu vou falar aqui como é que você faz isso no seu mental. Você emana luz, você vai trabalhar o seu mental no quesito. A minha luz, sendo emanada, não recebe nada de volta, a não ser luz. Então, se essa pessoa está com alguma questão pesada dentro do campo dela, ou seja o que for, não pode entrar no meu campo. É isso. Eu tenho que falar isso para mim mesmo. Eu que dou o comando, não é o externo. Tá? Então, você fecha campo, para que você não tenha que ficar sentindo a dor dos outros, ok? Ao invés de você sentir a dor, o que é que você vai fazer? Você vai emanar a luz. Manda a luz para a pessoa, fechou o campo, fui. Não fica canalizando, não fica pensando. Não fica focando na dor dela. A dor dela não é só dor. Ela tem o processo dela, certo? Você tem que fazer isso no mental. Sentiu? Emana luz para a pessoa. Gratidão. Finaliza no mental. Pensa em outra coisa. Não canaliza a dor do outro, tá? Canalizar e ficar pensando. Ai, meu Deus, eu encostei aqui naquela pessoa, agora eu tô sentindo a dor dela. Nossa, agora eu tô pesada, eu vou ficar ruim o dia todo. Nossa, agora eu tô ferrada aqui, não sei o quê, não sei o quê. Não, não faz isso. Porque você abre campo para você exatamente passar a mesma dor da pessoa, tá? Não precisa disso. Você tem luz dentro de você. Emana, tá? Pois, se quiser fazer o meu curso aí, eu explico com mais calma como é que isso funciona, o curso 2 também. Aliás, quem não fez o curso 2, faça, gente. Nossa, tá fantástico o curso 2. Vocês vão gostar bastante. Então, respondendo a pergunta, espero que eu tenha respondido a pergunta, tá? Se não, você manda novamente, ou de outra forma a pergunta, talvez se eu não entendi. O que mais que eu tenho para falar aqui? Deixa eu ver quem mais está perguntando. Oi, Marim, tudo bem? Não sei se o Marim está aí ainda. Vou passar a técnica, tá? Da Marlene, ali, que eu estava falando da Marlene. Técnica para quando a gente entra no lugar e a gente quer se equilibrar perante o campo, para não ter que se estressar com as coisas externas, certo? Ou para não estressar o externo, porque a sua luz estressa o externo, tá? Cutuca a luz que está no outro. Então, na hora que você entra, o que acontece? Você entrou, aí você cria um campo de arco-íris. Então, você faz assim, eu ativo um arco-íris em volta do meu campo agora, equilibrando dentro e fora. E assim é. Ativado. Acabou. Vai fazer suas coisas. Não fica pensando. Sinta o campo de arco-íris em volta de você. Por que é um arco-íris? Né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Porque todos nós temos milhares de cores em volta do nosso campo. Quando você coloca uma cúpula de arco-íris em volta do seu, você se auto-equilibra com o campo de qualquer pessoa. Porque o arco-íris, ele tem todas as cores e todos os degradês. Não tem como não ter a cor da pessoa dentro do seu campo. Então, você automaticamente se equilibra perante elas. Entendeu? Então, antes de encontrar alguém, ou de sair na rua, né, se você tem essa questão aí, faz a cúpula do campo de arco-íris. Eu crio uma cúpula de arco-íris agora, é agora. Equilibrando dentro e fora, e assim é. Fim. Ativado. E vai fazer suas coisas. E não fica canalizando. Tá? Isso ajuda muito para isso também e para questões de inveja, gente que acha que você está querendo puxar tapete, que acha que você é uma ameaça de alguma forma, né? Então, você se equilibra perante o campo. Não estou dizendo se protege, tá? Eu estou falando se equilibra, porque não existe se proteger.
Existe emanar luz. Vamos entender assim, ó. Eu estou entrando num quarto escuro. Como é que eu me protejo ali? Você não vai se proteger. Escuridão é escuridão. Você vai acender a luz. Pronto. Está protegido. Precisa acender a luz para se proteger. Porque quando você acende luz, o que acontece? Só vem de volta a luz. É uma frequência que só vem aquilo do que você emana. Se eu emano frequência baixa, volta baixa. Se eu emano alta, volta alta. Essa é a minha luz. É dela que eu tenho que me beneficiar e é ela que eu tenho que usar a maior parte do tempo que eu puder, para que eu não fique oscilando e para que tenha uma vida mais fluida, tá? A Maiana falou, a pessoa tem que evoluir muito. Maiana, na verdade, a gente não precisa nem se preocupar com isso, viu? Porque a gente já está em missão de trabalho aqui. As coisas acontecem naturalmente, né? É que às vezes a gente tem vontade de ser melhor, às vezes a gente tem vontade de ajudar. Isso faz parte do nosso lapidar, não tem como fugir, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, nossa, por que aquela pessoa gosta de ficar ajudando os outros toda hora, né? Cada um está dentro de um processo. A outra não, a outra está focada na vida dela, nos problemas dela. E também está na missão dela. Não tem nada errado, tá? Vamos ver aqui. Oi, Dodge, tudo bem? Oi, pai. Ah, meu pai está na live, gente. Oi, mãe. Marim. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Oi, Alex, tudo bem? Pergunta: será que o campo de mesoterapeuta ainda pode ser bom para mim? Ó, eu vou falar uma coisa sobre ferramenta potencializadora externa, tá? Depois eu vou responder o Said também. Tudo bem, Said? Isabela, aguenta aí que eu já vou falar. É assim, Alex, ó. O que acontece? Os potencializadores externos, eles servem para potencializar, né? Eles não são criadores. O criador é você. Então, vamos supor, tá? Existem milhares de potencializadores, esse é um deles que você citou. Então, a gente tem Reiki, a gente tem esse que você citou, tem a mesa radiônica, a gente tem vários tipos, né, de ferramentas. Tem o tarô, tem um monte de coisa, tem milhares. O ser humano cria cada hora um e tá tudo bem, porque ajuda na nossa evolução, na nossa conexão com algo maior. A gente vai testando, vai treinando e tá ótimo. A questão é, você precisa entender que se você tem uma questão interna, uma mesa terapêutica, ela não vai resolver a sua questão. Por quê? Ela vai te ajudar a potencializar uma alteração frequencial que você vai trabalhar no seu campo. Ela é um potencializador. Ferramentas externas são potencializadores. O que é um potencializador? Ele vai aumentar algo que já está em trabalho. Se você, por exemplo, vai num centro espírita e você quer tomar um passe, você tem um problema com uma mágoa muito grande com alguém. Só que você não quer saber de resolver esse problema. Só que você se sente mal. Mas você quer tomar o passe. Aí você vai tomar o passe. O que o passe faz? Cócega. Por quê? Porque não está tendo potencialização. O passe, ele não é criador. O criador é você. Então, o que eu preciso entender antes de eu trabalhar qualquer potencializador externo? Se eu estou trabalhando interno, para que o potencializador externo me ajude a subir, a avançar a minha energia, a minha frequência. E também, em muitos casos, a resolver questões que eu preciso reorganizar energeticamente. Tá? Então, para a sua resposta, né, conforme você está dizendo aí, que você fala que da mesa, né, se para você seria bom, será que o campo de mesa terapêutica ainda pode ser bom para mim? Você precisa se questionar você mesmo, né? Será que está tendo resultado para você? Por que você está procurando a mesa terapêutica? Você já se perguntou isso? Com certeza você já tem a resposta, certo? Só que, se você está perguntando se seria bom, alguma coisa tem, né? Senão você nem estava mais perguntando e já estava tudo certo. Então, se existe algo dentro de você que você precisa resolver, que você está buscando ferramentas externas, o meu conselho é que você se confronte.
é que você tente entender o porquê da sua dor, né? Ou do porquê que você está buscando. E começar a alterar isso de dentro para fora. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um processo de mágoa com alguém e você quer fazer uma terapia ou um reiki para você melhorar uma dor que você tem no corpo e essa dor está vindo dessa mágoa, tá? Só que o reiki, ele não é criador, ele é potencializador. Se você for no reiki e não quiser lidar com a sua dor, o reiki não vai adiantar. Ele vai só oscilar uma energia. Você vai ficar 2 dias bem, depois volta tudo de novo. Por quê? Porque você não é matéria, você tem uma alma com você. Quando você caminha, ela vai junto para tudo que é lugar. Ela não fica em casa, você fala, fica aí, depois a gente conversa, que agora eu vou fazer um negócio aqui no trabalho, depois a gente volta a conversar. Ela está com você 24 horas por dia. Por isso volta a dor, né? O problema, a questão, seja o que for. Então, precisa trabalhar isso, né? Internamente. E como que eu trabalho as minhas dores? Amando. Não tem como fugir. Se eu tenho um problema com alguém, eu vou ter que começar a trabalhar amor com essa pessoa. Trabalhando esse amor, eu já estou alterando uma frequência interna. Ótimo, agora eu posso ir no reiki. E agora vai fazer efeito. Agora eu posso tomar paz, que agora vai potencializar, que vai ser uma maravilha. Mas enquanto eu não começar a alterar algo interno dentro de mim, uma energia da qual eu carrego o dia todo, os potencializadores não vão fazer efeito do jeito que deveriam. Para potencializar, entendeu? Para subir, elevar a frequência, padrão, vibração. Para te ajudar e te beneficiar aí na sua jornada, tá? Então, é uma questão de você primeiro se perguntar o porquê que você busca esse tipo de terapia e qual é a sua dor. E quando você analisa a sua dor, você trabalhar entender aonde é que você tem que trabalhar você mesmo, tá? Não é ninguém que vai fazer isso para você. O que eu tenho que fazer para melhorar a minha dor, para alterar essa frequência dessa dor? Aí você vai ter uma resposta, porque você sabe o que tem que fazer. E aí você procura o potencializador ao mesmo tempo. Vai haver uma conexão energética dessa alteração frequencial que você está colocando no seu campo com a frequência do potencializador. Por exemplo, da mesa de terapêutica ou do reiki, ou seja o que for. Os dois se encontram, acessam a mesma rádio e, pum, potencializa. Te ajuda e acaba curando uma dor que você tem, que vem de um processo que está aí preso dentro de você. Né? Um exemplo que eu estou dando aqui, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado a responder a sua pergunta. Said, boa noite. Explica um pouco sobre a respiração com a meditação, por gentileza. Vamos lá, Said. O que é a respiração? Eu vou contar um processo aqui que eu conto no meu curso, que tem pessoas que já fizeram meu curso aqui, tem outras que não. Então, né, eu vou falar mais para quem também nunca ouviu essa história. Só para eu falar da respiração aqui, tá? Eu sou uma pessoa agitada, né? Tive uns processos aí de dores físicas ao longo da minha vida. E um certo dia, eu estava muito cansada de procurar um problema que eu tive, ninguém achava que era. E eu cheguei em casa, eu nunca tinha feito meditação na minha vida, porque eu não conseguia. Eu não conseguia entender como se faz para esvaziar uma mente. Eu não tem como, para mim não tinha como. E eu tinha uma amiga que ela é professora de uma faculdade, que ela dava aula de psicologia e ela criou um método, né? Ela tinha um panfleto que ela me deu e eu segui esse panfleto naquele dia exatamente porque eu estava ficando louca. Então, quando eu falo estava ficando louca, é assim, eu tive um processo de fazer muito exercício, né? Eu fui ao extremo, isso me prejudicou fisicamente, e eu tive que parar, dores terríveis, e ninguém achava que eu tinha. E nesse dia eu fui no médico, voltei às 5 horas da tarde, cheguei em casa, e eu estava com dor, tá? E uma vontade surreal de treinar. E muito sono. Porque eu não tinha dormido direito na outra noite de dor, e eu estava com sono acumulado. Na hora que eu cheguei em casa, eu sentei na cama, e ficava uma voz assim para mim,
vai treinar. Dá tempo ainda, olha, são só 5h30. Sim, você pode treinar mais umas 4 horas. Aí a outra voz falava assim, nossa, vai dormir, porque você tá acabada, você tá com muito sono. Aí eu me enchi o saco, eu falei, tem alguma coisa errada. Isso não tá certo. Não dá, assim não vai dar para viver. Eu já tinha extrapolado a ginástica, né, os exercícios, há muito tempo, né? Aí eu falei, quer saber? Deixa eu pegar esse flyer aqui que tá na parede. Eu peguei o flyer, comecei a ler, meditação. Aí eu falei, bom, vamos tentar, né? E eu comecei a ler o que estava escrito ali, comecei a fazer igual. Não tinha nada demais, né? Virar cambalhota, subir na árvore, não é nada disso. Era só ler lá o que tinha que fazer com a respiração e o tempo que você precisasse. Aí eu falei, tá bom, vamos ver o que acontece. Aí eu peguei, comecei a fazer a respiração. E a respiração era a seguinte, Said. Eu inspirava, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O ombro, ele não sobe, tá? O peito não sobe. Então, você inspira, você faz. Você inspirou tudo. A sua barriga incha. Aqui não dá para ver aqui no vídeo. A sua barriga vai inchar. Você segura a barriga inchada. Aí você vai soltar pela boca o ar. Então, você vai fazer. Tava preso, a barriga tava cheia, né? Eu tava como se eu estivesse fingindo que eu tô com a barriga gorda. Você vai forçar a barriga, tá? Na hora que você inspira, você incha a barriga. Faz força com a barriga para ela crescer. Então, inspira, a barriga tá enorme. Tá lento, tô segurando a barriga gorda. Agora eu vou soltar o ar pela boca e vou encolher a barriga. A barriga entrou para dentro. É só isso. Você vai inspirar sem levantar o peito e encher a barriga. E vai soltar o ar com a boca, encolhendo a barriga. Você vai fazer isso. Eu tinha que fazer isso ali no flyer, né? Então eu comecei a fazer. E eu focada onde? Na respiração. E eu só focava na respiração. Aí eu comecei a perceber que eu não estava pensando em nada. Eu falei, nossa. E aí, quando eu parava de fazer a respiração, eu começava a vir um monte de pensamento. Aí eu voltava para a respiração. Aí eu não pensava em nada. Porque eu estava preocupada com a respiração, em fazer a respiração certa. Direito, para ver se eu estava fazendo direito. E aí eu comecei a me imaginar num quarto branco, sem móveis, sem nada. Eu fiz isso durante uns 5 minutos. E aí me deu os 3 minutos, eu falei, agora chega. Aí parei. Na hora que eu parei, automaticamente, isso é muito importante, tá? Eu não pensei em nada, em nada. Eu levantei da cama, eu fui na cozinha, peguei uma banana e comi. Nem me perguntei o que eu estava fazendo, nem questionei se eu estava com fome, nada, nada, nada. Automaticamente eu levantei da cama, fui na cozinha e comi uma banana. Depois que eu comi a banana, qual foi a sensação que eu tive? Paz. Por quê? Porque agora eu estava vivendo no agora. Eu estava vivendo naquele horário, daquele dia, onde o meu corpo estava falando para mim, ó, é isso que você precisa agora. Não é nem dormir e nem fazer exercício. Aquelas vozes que estavam do meu lado foram embora. Porque era meu acástico, né? Porque eu tenho um que me inferniza, né, desde pequena, que adora fazer exercício, dançar e tá. E tem um outro que, aquele, na verdade, era o que estava preguiçoso, né? Porque eu tenho os opostos, que se deixar. Então, o que eu fiz ali? Deixei 2 passados para trás, porque acástico é passado. Acástico é outra encarnação que eu já tive. E aí, o que eu fiz? Me coloquei na vida atual que eu estava. No dia que eu estava, no horário que eu estava. Depois que eu comi, que eu me alimentei com aquela banana, com aquela vitamina, não precisei dormir, porque se eu dormisse aquele horário, eu ia sentir sono depois, ia trabalhar que nem um zumbi, e também não tive vontade de treinar mais. Que ia me prejudicar, eu já estava com dor. Então, essa é a respiração certa, Said, para fazer, para você poder aterrar. Eu vejo muita gente fazendo meditação, ouvindo música relaxante, e aí fica vagando, né? Isso não é a meditação que eu estou falando aqui, tá? Aquilo é outra coisa. A meditação que eu estou falando aqui é para poder limpar a energia dos acásticos que estão te atrapalhando, para você tentar entender o que você precisa agora, hoje.
Tô com um problema. Nossa, tem uma dívida que está me tirando do sério. Como é que eu faço para isso sair da minha cabeça? Faz a meditação. E aí você vai focar em outra coisa. A meditação vai fazer o seu corpo te mostrar o que você precisa agora. Cada pessoa vai ter uma resposta diferente, tá? Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Meditação. Quando sei que cresci na luz divina ou perdi minha conquista? Isabela, não entendi essa pergunta. Portais evolução da alma? Quando sei que cresci a luz divina? Na verdade, não existe um saber que cresceu a luz divina, né? Você vai sentindo o amor cada vez maior dentro de você. Quando você começa a sentir que o amor está expandindo cada vez mais, que você começa a amar tudo e todos, né? Até aquela pessoa que você jamais imaginava, você começa a perceber que você está crescendo mais nessa energia divina, tá? Dentro da essência que você é. Jurídica, por favor. Mesa radiônica de radiestesia será uma boa para mim ou perícia na área jurídica? Apometria, o que seria? É apometria que você perguntou, né, Said? Apometria, gente, é uma técnica anímica, onde você faz como se fosse uma cebola da alma, né? Você vai lapidar aquela alma e você vai tentar ver ali quais são os acádicos que aquela pessoa está carregando e vamos analisar quem é que está prejudicando ela nesse momento, né? Se tiver algum, sempre tem, né? Ou se é uma questão dessa vida mesmo, que ela está alimentando a pessoa. Então, são técnicas que você usa quando alguém chega até o centro, né, apométrico, com algum problema, e aí tem os médiums que vão analisar aquela pessoa em questão, eles vão enxergar além da matéria, né? Vão olhar além de tudo aquilo, para poder o quê? Para poder ajudar na questão que ela tem. Então, tem técnicas onde eles vão se desdobrando ali, né? Para estar enxergando a outra dimensão, aonde está o perispírito daquela pessoa, os corpos sutis dela, tudo isso, para poder ajudar nos problemas que essa pessoa tem, certo? Para entender os acásticos que tem ali, qual é a frequência que está mais alta em cada acástico, de onde é que está vindo aquela questão? Vamos entrar lá naquela vida passada da pessoa. O que aconteceu com ela? Aconteceu isso, né? Só que não é falado diretamente para a pessoa, tá? A pessoa entra na sala, os médios fazem todas as análises, a pessoa sai da sala e aí eles conversam entre eles sobre a questão dela, tá? Porque a maioria das pessoas não precisam saber de onde vem o problema. Elas precisam apenas da solução, tá? Quando fica procurando muito o problema da coisa, você só vai canalizar mais aquilo. Não preciso saber que eu matei 15 pessoas na outra vida. Eu só preciso saber o que eu tenho que fazer nessa para me curar disso, tá? Então, sem drama, sem peso, sem nada que possa deixar o assistido pior do que ele chegou, ok? Isso, resumidamente, tá? Seria a apometria aí. Deixa eu ver aqui, Isabela. É possível transitar nos dois mundos, mesmo sendo minha escolha de seguir ao mundo da luz. Isso depois da noite escura da alma. Me explica sobre essa noite escura da alma que vocês estão falando e seguir, quando você fala transitar nos dois mundos. Que dois mundos que você quer dizer, Isa? Espiritual. Deixa eu ver aqui se tem mais. A Carol. Oi, Carol, tudo bem? O pai tá na live e compartilhou o link. Tá bom, não tem problema não. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não peguei aqui, que passou. Bom, gente, acho que é isso, tá?
Eu não... Depois, Isa, manda lá para mim no WhatsApp para a gente poder finalizar aqui. Eu espero que eu não tenha deixado ninguém de responder. Se eu deixei, depois vocês me mandam uma mensagem, tá? Para eu poder responder depois no WhatsApp. Então, é isso, meus amores. Vou deixar um link aí para quem não fez o meu curso, para quem quiser aí fazer o curso, tem um presente no link que está embaixo. Assistam, tá? Pega lá o link e aí vocês me chamam lá no WhatsApp caso vocês tenham interesse, tá bom? A gente vai ter mais ao vivo como esse. Eu vou criar área de membros também, para quem tiver interesse nesses assuntos. Mas isso daí eu vou informar vocês com calma ao longo dos playlists aí dos vídeos, tá? Então é isso, meus amores. Um beijo no coração. Gratidão a todos vocês que estavam aqui no ao vivo. E a gente vai se falando ao longo da semana, tá bom? Um beijo no coração e até aí o próximo ao vivo.